me lembro, não sei se teve antes, como deputada federal. Então, vou passar para o Benhur, e o Benhur faça aqui como é que foi essa questão do processo, ele, Alexandre, em torno dos 3 minutos, porque a Lisiane não pode perder tempo, porque é pré-candidata a prefeita lá em Fortaleza. Bom dia, companheiro Benhur. Bom dia, deputado Marcon. Bom dia, deputada Maria do Rosário. Bom dia, deputada Luziane Lins. E bom dia ao meu colega Alexandre Mello. Quero, então, rapidamente falar sobre essa ação, e sobre a questão das fake news. Vou buscar ser o mais rápido possível. Essa foi uma ação de reparação de dano civil. É uma ação que ainda corre uma ação penal também contra essa pessoa que foi réu, e a pessoa que caluniou e injuriou o deputado Marcon nas redes sociais, na verdade foi na rede Instagram. E qual é a diferença dessa ação, de tantas outras que nós estamos vendo aí? É que essa ação, ela foi uma mensagem, aquela mandada no direct, aquela mandada direto para a pessoa. Geralmente, a gente vê as indenizações e o que está acontecendo agora nos últimos períodos através das mensagens públicas, aquelas que todo mundo verifica, Agora, essa não, essa vanguarda dessa decisão, e isso que a gente tem que levantar o mérito, foi uma ação no 6º Juizado Especial de Brasília, e a juíza foi a doutora Maria Ávila e Silva Sampaio. Essa decisão ela é vanguarda porque ela condenou, por conta dessa mensagem no privado. Antes disso, nenhuma autoridade pública que saiba tinha recebido indenização nesse aspecto. Apenas a gente visualizou em 2018, numa ação que correu no Ministério, na Câmara de Direito Privado de São Paulo, e que depois foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, onde, numa briga de casal, o marido ofendeu a esposa, através do Messenger do Facebook, e acabou que a juíza entendeu que ela ultrapassou o limite da liberdade de expressão, que eu acho que esse também é o debate nosso hoje aí, que vocês irão debater, até onde vai o limite da liberdade de expressão que ofende a honra da pessoa. Então, em 2018, aconteceu essa primeira decisão, e foi uma decisão civil, confirmada no Tribunal de Justiça, não se tinha nada igual numa decisão contra uma autoridade pública. Então, eu entendo que nós estamos avançando muito. Eu acho que que os congressistas, que vocês estão discutindo no Congresso Nacional a respeito das fake news, vai servir muito, e nós criarmos uma legislação que venha ao amparo desse processo, porque hoje se está condenando pelo Código Penal, por artigos do Código Penal. Não existe uma legislação que fale especificamente sobre as fake news. Existem mais de 50 propostas na Câmara. A deputada Luziane Lins vai poder falar mais sobre isso, com certeza, porque ela também é da CPMI das fake news. Então, nós precisamos de uma legislação firme, que fale sobre esse tema. E o que importa é que nós já conseguimos, com essa decisão, um avanço muito grande. Já havíamos avançado ano passado, quando foi aprovada aquela legislação no Código Eleitoral, a lei número 13.834, que foi sancionada em novembro, que previu crimes, uma pena mais dura para divulgação de notícias falsas para fins eleitorais. Já foi um avanço. Eu acho que nós podemos avançar muito mais, e essas decisões vão servir de jurisprudência para nós. Eu acho que serve também para a CPMI das fake news, serve para nós reforçarmos essa necessidade de termos uma ação forte. Não quero estourar meu tempo, então vou passar para o meu colega Alexandre Melo continuar. Então, bom dia para todos, nossos colegas aqui de debate, a deputada Maria do Rosário, Luziane, deputado Marcon, colega Benhur, pessoal que nos assiste. É um prazer participar aqui desse debate e, rapidamente, queria trazer uma questão que, a partir dessa decisão, a gente precisa refletir, que é o quanto que essas ações judiciais, essas condenações, indenizações, sanções, elas estão realmente coibindo
estão dificultando ou bloqueando esses discursos de ódio nas redes sociais. Então, essa é sempre uma pergunta que eu faço quando se faz esse tipo de ação, porque nos anos 2000 se convencionou chamar aí uma certa indústria do dano moral, porque todas as pessoas passaram a pedir indenizações por vários acontecimentos, e o judiciário passou a diminuir muito o valor das indenizações, e justamente porque se achava que os valores eram muito altos. Por outro lado, o que nós estamos sentindo agora é que justamente no momento que nós precisamos bloquear ainda mais esse tipo de ofensa, que é uma ofensa muito pesada, que é uma ofensa à honra, à privacidade das pessoas, que são discursos que, como disse o colega Benhur, mesmo mandando para o inbox, para uma mensagem privada, elas causam um dano muito grande na pessoa que recebe aquela informação, que recebe aquela ameaça, por exemplo, ou um discurso de ódio muito forte. Isso causa um abalo psíquico, ou seja, ao mesmo tempo em que se baixaram muitas indenizações porque havia uma indústria do dano moral, por outro lado, o que está acontecendo hoje não está bloqueando esse tipo de discurso. Então, aí surge muito debate no direito, que o Brasil comportaria, por exemplo, uma espécie de tarifação do dano moral. Há pessoas que dizem que não seria o melhor modelo, nem eu estou defendendo esse modelo, estou dizendo que há um debate sobre isso. É necessário criar uma tarifa, ou seja, o melhor é esse sistema que nós temos agora, em que o juiz, de acordo com o caso concreto, ele arbitra o valor a depender da pessoa que foi ofendida, da autoridade que foi ofendida. Então, esse já é um primeiro debate. Um segundo debate é que, quando nós tratávamos dano moral nesse período dos anos 2000, início dos anos 2000, nós não tínhamos essa escalada agora que, entre aspas, liberdade de expressão, que foi o que a sentença fez agora. Ela comparou os dois direitos, né? Liberdade de expressão versus ofensa à honra, e disse: não há uma liberdade plena para falar o que quiser, e é preciso um filtro para isso. Ou seja, esse modelo de indenização de dano moral, ele está servindo realmente para a gente poder colocar um óbice a isso. Então, esse é um bom debate para o parlamento, é um bom debate para o mundo do direito, para que se possa, a partir dessas decisões, que são decisões bastante inovadoras, como essa que trata da mensagem privada, mas nós precisamos evoluir um pouco para o que é necessário ainda acontecer para que essas pessoas não falem mais isso, não se comportem dessa maneira, porque vocês que participam de muitas lives todos os dias, se a gente puxar lá o chat de uma live, vai aparecer ali muito discurso extremista, né? E é isso que a gente precisa trabalhar para evitar. Então, o direito pode ser um caminho, o institucional, o judiciário pode ser um caminho. E essa decisão, que é preciso ressaltar, é que ela é um horizonte importante, e é preciso procurar essas instituições para trazer para junto desse debate, né? Ganhar o apoio do judiciário para que a gente possa combater esse tipo de discurso, que, ao fim e ao cabo, o que essa ação judicial do deputado buscava não era dinheiro, não era recurso financeiro, e sim mostrar que a política não se faz com um discurso de ódio. E então, enaltecer, propagar esse tipo de decisão tem esse objetivo também. Então, eu ficaria por aqui apenas para trazer esse pequeno ponto aqui inicial para a gente poder depois fazer o debate. Obrigado, companheiro Alexandre Melo, que foi um dos assessores jurídicos, nosso advogado nessa ação, junto com o Benhur Farias. Obrigado pela participação, era isso que os nossos dois advogados iam falar nessa live. E agora vamos passar para a companheira Luziane, que é deputada federal por Ceará, é pré-candidata a prefeita de Fortaleza, já foi prefeita, foi deputada, eu não tenho bem claro, mas acho que foi deputada estadual, foi vereadora, uma grande lutadora em defesa do nosso povo do Ceará e o povo brasileiro. Te agradeço, e sei que a tua agenda é apertada, na hora que tu tem que ter outros compromissos aí em Fortaleza, tu pode sair, que eu e a Rosário vamos tomar conta do trabalho aqui. Bom dia, companheira Lisiana.
Bom dia, meu querido deputado Marcon, o Alexandre Melo Benhur Freitas, que eu já dou meus parabéns. Vai ser muito importante essa decisão para a CPMI das fake news, porque cada caso concreto desse que se organiza, se estabelece para nós, vira também uma prerrogativa, se vira um direito, né, que foi adquirido, que foi constituído, e isso pode influenciar dezenas de outras decisões como essa. Eu, particularmente, não sou advogada, eu sou jornalista, portanto, eu vou falar um pouco mais dessa questão do que significa do ponto de vista da comunicação, de uma forma geral, e principalmente da comunicação social, da comunicação pública. Eu e a Rosário, viu, Marcon, nós puxamos juntas a Frente Parlamentar em Defesa das Fake News, né? Eu sou membro efetivo da CPMI das fake news e que trouxe à tona, inclusive por briga entre os próprios, hoje, deputados ligados a Bolsonaro, quando eles brigaram e saíram, eles mesmos foram os principais atores, protagonistas da CPMI das fake news, inclusive trazendo à tona o gabinete do ódio de forma concreta. Até então era uma abstração. Minha querida Rosário, nosso exemplo de luta, de garra, né? Eu acho, lembrar também, viu Marcon, que eu fui deputada estadual, sim. Eu sou professora também. Sou professora, mas eu sou professora da verdade. Fui vereadora, fui deputada estadual, fui prefeita 2 vezes, estou no segundo mandato de deputada federal, mas sou mesmo professora. E a Rosário, lembrar que ela foi nossa ministra dos Direitos Humanos também, ela deve ter largado um pouco aí essa atividade parlamentar como deputada federal, porque ela também foi com uma missão no governo Lula e Dilma muito importante que sempre nos orgulhou. Inclusive, eu tive a oportunidade de recebê-la como prefeita em Fortaleza. Então, um beijo para vocês. E você, viu, Marcon? Pode ter certeza que a gente se orgulha muito de você, da sua firmeza, da sua capacidade, da sua competência, da sua relação principalmente com a luta por terra, pelo exemplo que você dá, porque eu acho que hoje em especial, a juventude está precisando, muito mais do que fala, está precisando de exemplo. E você é um exemplo para nós, e nós temos muito orgulho do seu mandato de deputado federal. Bom, eu vou falar aqui rapidamente, porque, de fato, eu não vou poder ficar até o final, mas eu queria entrar na discussão seguinte. Essa questão da fake news, o que é caracterizado? Todo o bom jornalista, ele não gosta de usar essa expressão, porque ele diz que notícia, o pressuposto dela é ser verdade. Não existe notícia falsa. Então, fake news significaria, ao pé da letra, na tradução, notícias falsas. Mas foi esse o termo que foi cunhado para isso, e ainda bem que é o termo que hoje todo mundo, bem ou mal, está sabendo, de uma forma, assim, a pessoa teve a experiência de forma negativa ou não, ou positiva, mas ela sabe o que é fake news. Hoje existe um certo senso comum que entende o que é isso. Que, na verdade, não é nova. A mentira, o boato, isso é coisa desde que o mundo, que a história é história. Só lembrar, eu gosto de citar o exemplo do Goebbels, que foi o ministro das comunicações do nazismo, que ele dizia que repita uma mentira 1000 vezes que ela vai se tornar verdade. E isso daí é a prática dos bolsonaristas. Eles se elegem, a própria Rosário, eu só fui ver depois, ainda bem, porque assim, eu fiquei revoltada, foi vítima de várias fake news, e eu destaco uma, onde a deputada Joyce Halsemann, hoje uma bolsonarista de fake news dita arrependida, não sei como é que está agora, mas ela mesmo gravou um vídeo como se fosse uma encenação teatral contra a Rosário, que foi pesada. Ela boxeando, arranjou um ator lá que cumpriu o papel da Rosário, boxeando, batendo no rosto da Rosário. Eu fiquei revoltada quando eu vi. Então, é o seguinte, qual é a diferença para hoje dessa mentira dos boatos, essa coisa toda que sempre, inclusive em processo eleitoral, é muito comum? É que agora a capacidade de disseminação, de compartilhamento e a velocidade com que a informação causa dano é impressionante. Porque as novas tecnologias oriundas da internet, porque o marco central que a gente tem que entender, o paradigma da mudança das relações que nós tivemos no mundo recente, foi a internet. As redes sociais são instrumentos derivados da internet. Por isso mesmo, eu digo muito assim, a nós que somos legisladores em âmbito federal, a gente, muita coisa, tem lei para tudo. Tem lei para tudo. Se você for atrás, tem lei para tudo. Não sei se são cumpridas, mas que tem lei, tem. E significa, porque um ambiente real, concreto, a gente já
estabelecer uma legislação e quando o CACO lá precisa, aparece uma situação nova, você novamente legisla sobre isso. Mas o ambiente virtual, digital, como ele é muito novo, ele carece, de fato, de algumas legislações específicas que não dá para essas empresas chegarem em qualquer lugar e elas terem a política delas, e não o respeito pela política ou pelos marcos legais ou estabelecidos pelo país onde elas entram. Google, se você pegar aí Facebook, você que é aqui também dono do Instagram, que também já é dono do WhatsApp, né? Se você pegar essas empresas, elas muitas vezes querem levar a política delas, e por isso mesmo elas não fazem, assim, até para tirar contas do ar, teve que o STF não só isso, orientar isso, como o Facebook ainda tentou, não sei se vocês sabem dessa história, que foi agora em julho, eles tiraram 4 grupos de grandes contas no mundo, de países, um dos países foi o Brasil, e quando eles tiraram, que isso para mim foi um marco também, tanto quanto eles tiraram notícias do próprio Bolsonaro, o Twitter tirou, o Trump teve essa mesma situação que aconteceu, mas isso sempre com provocação jurídica, como também o Olavo de Carvalho foi retirado das redes por desinformação que podiam levar à morte, que foi o caso da Covid-19. Foram marcos que eu acho que foram fundamentais para a gente entender um pouco por que essas redes começam a ter um certo controle social. Mas a CPMI ainda vai ter que... Porque o projeto que está hoje na Câmara, que já foi passou pelo Senado, ele não atende de forma concreta as expectativas que foram criadas, porque ele de fato, a gente tem que ter cuidado entre a liberdade de expressão e o que o Marcon sofreu, que é o quê? Calúnia, difamação, desconstrução, linchamento virtual, que é um nome que eles, inclusive, utilizam. E pode ser feito como um cara desse do agronegócio, que tem ódio ao movimento de trabalhadores sem terra, como também pode ser feito por robôs, que é o caso do gabinete do ódio. Então, hoje você tem deputados e deputadas, antes já foi a Joyce Hasselmann em algum momento, né? Hoje em dia é aquela deputada que eu chamo de Najambeli, né, Maria do Rosário? Ela Najambeli, que é a Carla Zambelli, porque ela, por exemplo, ela tuitou quando teve... Assim que eu fui indicada candidata a prefeita, ela tuitou colocando uma fala minha digital do próprio encontro. E depois, ela, quando publica isso, eu uma semana sofrendo linchamento virtual do gabinete do ódio. E a gente precisa acochar, e aí eu estou feliz, nossos advogados, o Benhur Freitas e o Alexandre Melo, de terem conseguido para nós, essa tua vitória é um paradigma para nós. Porque nós sofremos, em especial as mulheres, há uma misoginia intrínseca nas redes que é cruel. Inclusive, eu sou autora de uma lei que foi aprovada pela Câmara Federal, tenho muito orgulho, que a gente intitulou de Lei Lola, que é exatamente por uma professora da Universidade Federal do Ceará, que ela sofreu durante anos, ela sofria ameaça de morte velada, e ela ia para todas as instâncias policiais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, etc., ficava bolando de um lado para o outro, e a gente, o que a Lei Lola hoje diz? Que cabe à Polícia Federal investigar os crimes de misoginia nas redes sociais, ou seja, os crimes que se escondem covardemente por trás, né, dos computadores. E nesse caso concreto, Marcon, uma pessoa que destila ódio contra você durante muito tempo, a gente já sabe onde é que isso vai dar. Então, isso precisa ser parado. Eu e a Rosário, a gente tem uma chama por esse discurso de ódio nas redes, porque somos mulheres, porque nós somos combativas, porque a gente enfrenta, e isso daí cria para nós uma série de dificuldades, porque eles são muito covardes, muito covardes. É coisa de mentira, é coisa como o Marcon, não é uma expressão de uma opinião, isso que é o mais grave, é simplesmente o linchamento. E eu finalizo, né, tendo em vista aí que vocês vão continuar o debate, mas eu finalizaria dizendo que uma coisa que... Porque, assim, a gente vai provar por A mais B, e o TSE tem que julgar a eleição de 2018, quando surgiu o kit gay, fake news, isso daí foi divulgado principalmente no WhatsApp, que é uma rede privada, ou seja, ela não dá para o TSE fiscalizar.
Mas a história da mamadeira de piroca, isso daí tinha gente que acreditou nisso piamente. Isso foi uma das responsáveis, essas fake news. Foi uma. Olha, só para você, não vai dar tempo de falar aqui, mas eu vou só explicar para vocês. Hoje, estudando isso, recebendo uma série de contribuições de tese de doutorado, de artigos, hoje a gente entende perfeitamente que em 2012 as redes bolsonaristas começaram a construir a sua infiltração nas redes sociais por todos os meios. E o WhatsApp foi o principal escolhido do imperialismo norte-americano nos países de terceiro mundo. Por quê? Porque a população mais vulnerável socialmente, ela não precisa ter pago a conta do telefone para ela conseguir, através de uma rede Wi-Fi, ela conseguir, por exemplo, passar mensagem do Zap. Por isso o Zap foi um instrumento usado aqui de forma muito dura, muito forte contra a população brasileira. Se você parar para pensar, o Brexit lá no Reino Unido foi o Facebook. Você olhar para a eleição do Trump, foi o Facebook. Mas aqui no Brasil, o WhatsApp teve um papel determinante. E a direita, ela se encontra nas redes através do YouTube. Se encontra assim, o YouTube foi que organizou os de direita, que a gente saiu tudo do armário agora, mas ele já vem dialogando através do YouTube há muito tempo. Então, eu finalizo aqui dizendo, Marcon, para nós, essa vitória foi importantíssima, porque eu acho que a gente pode, a partir disso, saber que vão ter jurisdições, vão ter juízes, vão ter pessoas da justiça que a gente está tão desacreditado nela, que vão saber diferenciar o que é uma opinião, o que é uma divergência política de um lixamento virtual, né? Principalmente com um discurso de ódio que eles hoje fazem contra nós. O gabinete do ódio hoje foi desmascarado, aos poucos eles estão sendo vendados, e eles têm, de fato, uma rede organizada. Eu finalizo agradecendo o convite, dizendo, eu não podia falar, quando eu soube, eu digo, gente, eu estou com um monte de coisa, questões políticas para resolver, nós estamos à beira das convenções, mas eu não podia faltar com o Marcon, que é uma pessoa que eu aprendi a querer bem, a admirar, né? E fiquei muito feliz, porque toca diretamente no trabalho que eu estou fazendo hoje na CPI das fake news, essa vitória tão importante para vocês. Eu me despeço aqui dizendo que vocês dois aí vamos aprofundar cada vez mais, Alexandre Benhur, para quando eu e o Rosário também, nós fomos vítimas, e o PT tem sido vítima ainda hoje, a presidente Dilma foi vítima, ela também foi defenestrada através do lixamento virtual, e nós temos que restabelecer essa verdade, inclusive, sobre as eleições de 2018. Então, parabéns aos dois advogados, Benhur e o Alexandre, parabéns o Marcon, marido Rosário, saudade de você, certo? Saudade muita, mas a gente vai se encontrando nas redes, nas lutas e na vida. Um beijo bem grande. Tamo junto, Loura. Vai lá ganhar aquela eleição. Obrigado, companheira Luiziane Liz. Quero desejar uma pré-campanha ótima, uma boa campanha depois. O povo de Fortaleza tem saudade do teu governo. Você que é uma mulher muito lutadora em defesa da vida. Em defesa da vida. Não tem coisa melhor e mais bonita ver um ser humano que diz, eu estou aqui para defender a vida, e a vida para aqueles que precisam da vida. E agora, quero dizer para o Benhur e o Alexandre que permaneça, se tem alguma pergunta que vem ou alguma necessidade, que já são nossos advogados. Companheira Maria do Rosário que está no 5º mandato de deputado federal. Companheira deputada Maria do Rosário, eu sou, muitas vezes, sou perguntado no interior do estado, sabe quando muito, eu gostaria de ter essa base que tu tem na volta de Porto Alegre, mas não tenho essa mesma penetração de militância, assim, e essa da vida da militância de cada um, né? Então, no interior, as pessoas me perguntam, qual é o projeto do Bolsonaro como deputado? É falar mal das pessoas, falar mal dos homossexuais, dos negros, dos índios, das mulheres, dos pobres, dos trabalhadores. Inclusive, atacou publicamente uma companheira mulher no plenário da Câmara Federal. E tenho certeza, se tivesse sido por uma tragédia, alguém da esquerda tinha sido caçado. Atacou a deputada Maria do Rosário.
Então, companheira Maria do Rosário, e me desculpe aqui, eu poderia falar que tu foi pré-candidata, tu foi candidata a prefeita de Porto Alegre, mas essa de ministra dos Direitos Humanos, eu me esqueci. Me desculpe. E quero aqui falar, um dia eu estava numa atividade da Banff, acho que aqui do Rio Grande do Sul, lá em Passo Fundo, 10 horas da noite, os companheiros da Brigada Militar, nós queremos falar com a ministra Maria do Rosário sobre o fato que tinha no Rio de Janeiro aquela greve dos bombeiros. E 10 horas da noite, no sábado de noite, companheira Maria do Rosário atende o telefone, a ministra Maria do Rosário atende o telefone, se coloca à disposição e diz, olha, meu povo está no Rio de Janeiro e eu estou aqui. Se eu preciso ir para o Rio de Janeiro, eu estou de plantão. E outra, a ministra Maria do Rosário veio na bancada do PT e disse, o nosso celular da ministra está aqui à disposição dos deputados, porque eu não sou ministra, para mim, eu sou ministra do povo brasileiro. E um dia aqui, na reunião do PT, um grande seminário, e eu estava, pela primeira e acho que a última vez, eu fiz parte de uma mesa, as pessoas me perguntaram, mas escuta, Marcon, tu fala muito mais da Maria do Rosário, da ministra, do que do teu mandato. Não, eu falo dela e falo de boca cheia. Porque ela poderia ter fechado o ministério para ela, e ela veio e disse para a bancada do PT, vocês precisam me ajudar. Então, companheira Maria do Rosário, eu tenho orgulho de você. Te contei que um dia no avião eu tive que puxar minhas ferramentas, não para defender a Maria do Rosário, mas para dizer o que ela é, porque não precisa defender. Maria do Rosário não precisa defender, é dizer o que ela é, que quem defende mulher, defende criança, defende direitos humanos, defende aqueles que precisam. Então, companheira Maria do Rosário, para nós é uma alegria ter você aqui na nossa live, te agradeço, com certeza que tu deve estar sentindo um cheirinho também na tua casa, Polisier fazendo a boia, e eu estou aqui, a Lourdes, agora tomando conta da boia aqui em casa, e o Lisier também é um grande parceiro que sempre tem um ombro para te ajudar no teu mandato. Então, um abraço, bom dia, a palavra está contigo. Obrigada, Marcon, é verdade, né? A gente, ainda bem que a gente tem esses companheiros, companheiras, né, de vida, de uma vida inteira. Eu fico muito feliz também. O Eliezer, eu já vou falar o que ele está fazendo, porque vai ser ele hoje. Mas assim, ó, pessoal, eu agradeço muito as palavras do Marcon, eu tenho grande admiração e respeito pelo mandato, pela luta do Marcon. A gente costuma dizer, na nossa bancada federal, todo mundo é de esquerda, é trabalhador, é lutador, mas é muito importante um parlamentar, um lutador que carrega causas que não se afasta. O Marcon é essa pessoa aí que vocês estão vendo, onde quer que esteja, um lutador. Por isso é que ele foi atacado por esse... O meu pai diria, né, Marcon, para usar uma expressão, eu sou lá de Veranópolis também, para usar uma expressão que se usa, não sei se usa ainda, mas na minha época de criança usava, quando era um cara muito largado, muito sem vergonha, um jaguara mesmo, esse jaguara aí que te xingou e disse essas coisas, o que a gente tem que dizer para ele? Agora não somos nós que estamos dizendo só, a tua ofensa aí foi condenado, e mesmo que o dinheiro não pague a ofensa, o nosso objetivo nem era esse. O nosso objetivo apenas é o que o doutor Alexandre, o que o doutor Benhur falaram, né? Mostrar que não é possível que isso aconteça. Que isso é uma forma de ataque, de violência, de constrangimento. Por quê? Quando esse sujeito ataca o deputado, ele está atacando, na verdade, a pessoa, a condição humana, para atacar o deputado e para tentar calar a opinião política dele. Então, está desligado o microfone. Desculpa aqui, que eu vou aprendendo, uma hora dessa eu aprendo. Rosário, além de me atacar a minha pessoa,
as ofensas maiores foram contra minha mãe. Minha mãe que criou 10 filhos. Minha mãe que levantava de manhã para tirar leite das vacas, fazia o café para nós, para depois ir na lavoura para criar 10 filhos. A ofensa maior foi contra uma mulher, uma mãe, uma avó, uma bisavó, que não tem nada a ver com o filho agora que está na política. Minha grande apoiadora, mas foi isso que eu mais me indignei. Então, só quis colocar isso e te passo a palavra de volta. Não, mas é isso que tu está dizendo também é fundamental, porque tu veja, para atacar, e com um objetivo claro, de tentar atingir a pessoa do Marcon, inclusive utilizando a sua família, ele quer calar a representação política de uma causa, uma luta. Então, como é que eles têm nos atacado? Eles atacam as nossas famílias, eles atacam a nossa moral, eles atacam a nossa condição humana, para tentar nos calar na opinião política, na resposta que a gente dá contra a opressão que o povo vive. Isso não é possível, porque, primeiro, ao entrar com o processo, ao ir para cima, ao te defender, tu está defendendo todas aquelas pessoas que te confiaram também o voto e que precisam que tu tenha condições de trabalho adequada para defender as causas que tu defendes. Se tu baixasse a cabeça, se tu ficasse quieto diante dessa ofensa, aquilo ia te corroendo por dentro, corroendo a tua imagem, né? Destruindo a tua capacidade de trabalho, a tua respeitabilidade, ao ponto de tu ficares numa condição de paralisia. E eu também, Marcon, decidi não parar. Decidi que eles não iriam me calar, porque as causas que eu carrego são dignas. Eu não vim para a política para fazer dinheiro, para fazer negócio. Eu estou na vida política porque eu acredito na transformação e porque eu represento pessoas que acreditam na transformação. Para apoiar a luta social, para ajudar o povo a se organizar. Eu sou uma professora, como tu é um agricultor, um companheiro da luta dos trabalhadores sem terra. Por que me atacam, então? Me atacam porque não querem as causas que eu represento? Pois, para atacar as causas, atacam minha filha, querem destruir minha vida, atacam a minha imagem física, porque é feia, porque é ruim, porque grita, porque isso, porque... Sempre é questão pessoal. Isto tem que parar. Tem que parar. Nós não podemos aceitar. E eu me coloco no teu lugar, porque quando tu foi fazer esse processo com apoio técnico fundamental do Alexandre e do Benhur, tu também foi movido por esse ataque que aconteceu a uma pessoa que não tem nada a ver com isso, a tua mãe. Agora, o sofrimento que teus familiares, teus amigos, que os companheiros, né, companheiras têm, quando vem o Marcon atacado, não há dinheiro que pague isto. Até porque a repercussão dessas coisas, mesmo sendo privado, se uma pessoa, eu fico me perguntando, Alexandre Benhur, se uma pessoa faz um ataque privado destes, imagina nas rodas em que participa. O que não fala? Se sente à vontade de escrever e atacar diretamente a pessoa, quando ele não está sendo visto por ninguém. O que está acontecendo? Bom, vocês vão me dizer, isso é ilação, mas eu realmente só posso avaliar com a experiência de vida que tenho que essa pessoa e que este conjunto que promove estes ataques se vangloria desse tipo de opinião, muitas vezes em outros grupos. Então, cobrar isso é fundamental, até porque aí eu acho que vocês realmente estão de parabéns por criarem uma jurisprudência, por mostrarem que isso não pode acontecer. No meu caso, Marcon, tem ataque privado e tem ataque público. O ataque público, eu nunca imaginei, eu vou nos lugares, eu gostaria de falar que eu aprovei leis, que eu estudei, que eu escrevi tal coisa, que eu sou mãe, o que eu faço. Eu gostaria de falar da vida, das causas. Quando eu termino de falar sobre qualquer coisa que eu vou falar, a pessoa me pergunta, mas e aquele caso? Então eu digo para todo mundo que eu carrego esse sem vergonha na cacunda, porque, na verdade, onde eu vou, as pessoas me perguntam dele. É uma coisa que não dissocia mais.
Então, os 10 mil reais que ele foi condenado por danos morais, que teve que me pagar, que se transformaram em 20 mil, que eu acabei doando para as entidades, que eu disse que era dinheiro de machista, doado para as feministas, para as mulheres lutadoras do Brasil, que a gente dividiu entre 5 entidades, deu pouquinho para cada uma, mas esse dinheiro era simbólico. O principal deste dinheiro é que eu possa dizer, olha, pessoal, mas ele foi condenado. E o processo crime, como no caso do Marcon, segue. E mais, a gente não baixa a cabeça. Porque o que eu queria com o processo que eu entrei contra o Bolsonaro era mostrar que toda mulher que for ofendida deve manter a cabeça erguida. Não deve baixar a cabeça. Isso eu acho que nós conquistamos. E o que tu está fazendo agora, Marcon, é muito importante, porque é também um ato político, é um gesto político. Tu está mostrando que na hora que precisa lutar pela terra, tu está lá. E na hora que precisa lutar para que ninguém seja ofendido, tu está aqui também, tu está presente. Tu não baixou a cabeça. Isso eu acho que é o símbolo que nós temos que dar. Que nós não nascemos para sermos aqueles que vamos ser pisoteados por quem quer que seja. Se nós, como representantes do povo, concluo dizendo isso, nos deixarmos pisar, o povo está sendo pisado junto com a gente. E nós não vamos deixar isso. Então, eu te cumprimento, estou sempre à disposição para lutar. Eu fiquei muito feliz com essa vitória e realmente agora, entendendo até melhor, pelo que o doutor Alexandre e o doutor Benhur apresentaram, eu vejo como um ganho ainda maior, porque é um caso inédito. E realmente não é porque mandou só para a pessoa que não tem danos morais. Tem, porque a pessoa é a que sente. E ao sentir tem impacto na sua vida pessoal, no seu trabalho, entendeu? Quando ela lê um negócio daquele que ela olha para o lado, como é que ela vai? Outro dia lá em Erechim, a rádio de Erechim botou uma coisa contra mim de um deputado lá de Minas, que o deputado já teve que se desculpar, que não sei o quê, há 4 anos atrás. Mas depois que o pessoal me contou aqui, o pessoal veio aqui falar para mim, lá em Erechim o radialista falou isso, isso, isso. Aí eu olhei para lá, acabou para mim, né? Eu não tinha mais condição de fazer nada naquele momento. Eu estava aqui falando, eu disse, mas de novo. Então, essas coisas, elas nos abatem. Né? Agora teve que pedir desculpas também na rádio. Mas não basta. Os processos estão aí e nós estamos vencendo. Né? Então, Marcon, parabéns, estamos na luta e quero te ouvir e aos nossos aí sobre o que nós podemos fazer para coibir isso, que eu acho que o que nós podemos fazer é divulgar muito, que esse sujeito perdeu, né? E ao divulgar que ele perdeu, vai ter muita gente que vai calar a boca e vai pensar 2 vezes antes de falar do Marcon, antes de falar dos lutadores do povo. Com certeza, companheira Maria do Rosário, e eu tenho dito aquele dia no avião, que já te contei esse caso, quando um jornalista te atacou, e no lado tinha um médio empresário e disse, olha, eu não voto na Maria do Rosário, mas eu tenho uma estima muito grande para a deputada Maria do Rosário, porque ela defende causas que não é qualquer um que defende. E direito das mulheres, das crianças, dos adolescentes, os direitos humanos, é uma luta de classe. É uma luta que nós defendemos, porque eu também defendo os direitos humanos. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia por 2 vezes, e a Comissão de Direitos Humanos tem feito várias plenárias, vários seminários sobre a questão da livre orientação sexual, dos índios, dos negros, das mulheres, das pessoas e assim por diante. E esse empresário disse que, olha, a Rosário defende aqueles que mais precisam. E esse jornalista atacando a sua moral. E eu disse, olha, direitos humanos não tem classe, mas quem mais é atacado no seu direito das pessoas é a classe baixa, é os pobres, é os trabalhadores, é os oprimidos, que a comunidade sempre reprimiu. Então, essa questão, e eu tenho, como tu tem orgulho da tua história, companheira Maria, eu também tenho orgulho.
Eu lá na Câmara nunca deixei de dizer que fui acampado. Nunca teve vergonha de dizer que moro no assentamento e faço questão de dizer que moro no assentamento. E tenho certeza que os seus eleitores e os meus eleitores votam na gente porque sabe quem a gente é. A gente não vai na esquina e rói a corda, como diz lá no interior, porque alguém pressiona a gente, não. A gente sempre mantém a mesma coerência e a mesma posição. Mas nós temos um governo do ódio, um governo que ataca as pessoas, um governo que se elegeu com a corrupção e tem corrupção dentro de casa. Ele é corrupto, a família é corrupta e não faz nada. Um governo que nós temos com mais de 125 mil brasileiros mortos e é o chefe número 1, é o 01 da propaganda para não usar máscara. Então, isso também indigna as pessoas e eu quero dizer aqui, para depois passar a palavra para a companheira Maria do Rosário para fazer as considerações finais, quero aqui agradecer de coração o nosso companheiro Zeca do PT, no Mato Grosso, que já foi governador, foi nosso colega deputado federal, e que foi lá em Chapadão, no Mato Grosso, e foi lá e teve um cidadão lá que se prontificou para ser nosso testemunha. Não conheço, não sei quem é, só tenho certeza que ele não é do PT. Ele é pré-candidato a vereador para outro partido, inclusive partido da direita. E ele disse, olha, eu não estou concordando, quero me colocar à disposição do deputado, e foi nosso testemunha, como foi meu jornalista Matheus, que cuida das redes sociais, foi ele que abriu. Quero aqui agradecer o Alexandre, nosso advogado Benhur, o companheiro Sérgio, que mesmo que não está na ação, mas também é o nosso advogado que está no gabinete. E nós temos uma decisão no nosso mandato. Nós temos várias ações. Chega de bater naquilo que eles não podem comprovar. Eu votei contra, a bancada do PT votou contra aquele projeto de lei de aumentar a corrupção, aumentar a pena para quem é corrupto nesse momento de pandemia. Eu tenho respondido que lei tem, quem não quer que seja investigado é o próprio Bolsonaro. Porque se é para investigar a Polícia Federal, Ministério Público, Corregedoria da União, teria que investigar a família do Bolsonaro, que não está investigando. Então, lei tem para isso, e é por isso que o PT votou contra, porque nós não podemos fazer demagogia. Então, companheira Maria do Rosário, quero te colocar a palavra à disposição. Não sei se o Benhur e o Alexandre querem fazer alguma colocação, senão eu passo para a companheira Maria do Rosário. Só para finalizar, deputado Marcon, deputado Maria do Rosário, eu acho que para servir esse caso de lição, eu acho que esse é o intuito. Quando nós buscamos ingressar com essa ação, só reforçar, nosso interesse nunca foi pecuniário, né? Interesse financeiro e tal. Nosso interesse era que fosse educativo, justamente naquilo que o Alexandre disse, né? Por que essas pessoas continuam falando isso? Porque a punição é muito branda, né? Então, esse foi o objetivo inicial. Uma pessoa que passa 8 meses mandando mensagens, nós contabilizamos mais de 50 mensagens, mais de 15 áudios, além das mensagens por escrito, foram mais de 15 áudios. Então, ele não se contentava apenas com a mensagem por escrito. Então, uma pessoa que mostrava muito ódio, né? E eu acho que a sentença da doutora Marília foi justamente nesse aspecto, né? No aspecto educativo, no aspecto de mostrar para a sociedade que, sim, essas pessoas têm que ser separadas, né? A gente está vendo isso aí nos últimos meses, o que aconteceu com os casos dos youtubers, né? Que são ligados ao Bolsonaro, né?
que pessoas que atacavam as instituições seguem atacando, né? E não pode ficar por isso mesmo. Então, eu acho que o objetivo nosso foi esse, né? Desde o primeiro momento, né? Então, eu quero agradecer a participação aqui, né? Nos colocar à disposição. Muita gente tem nos ligado, eu tenho recebido agora, desde segunda-feira, muitas mensagens de pessoas do Brasil inteiro me pedindo, né, uma cópia da sentença, né? Realmente vira um marco, né? E a gente fica muito feliz de ter sido citado na Conjur, que é uma revista para o campo do direito, que é uma base de apoio para quem é advogado. Então, nós temos citado com essa ação específica, para nós, nos deixa muito felizes, que mostra que o trabalho deu certo, né? Que valeu a pena ter entrado com essa ação desde o início, né? E dizer para cada um e cada uma que sofre isso no seu dia: ingresse com essas ações, entre contra esses neofascistas, que não podemos deixar o ódio vencer, né? E nós estamos aí para isso, né? A justiça está aí para isso, temos que acreditar ainda na justiça. Um abraço a todos e agradeço muito a participação aí. Alexandre, quer dar uma palhinha? Bem, quero agradecer o convite, também dizer que tem mais algumas ações no forno aí, né, deputado? Tem um prefeito aí do Rio Grande do Sul que ele está, em qualquer momento, pode passar pela mesma experiência também, que ele andou mandando muitas ofensas e a gente tomou as providências e vamos aguardar aí o que o Judiciário do Rio Grande do Sul vai fazer em relação a esse caso. Então é muito importante isso, e eu reforço, é importante reconhecer o papel do Judiciário nesse momento. É uma instituição que deve ser fortalecida, porque é a forma que a gente tem de dar uma resposta adequada, que não seja no mesmo tom do que as ofensas nos trazem. Então, é importante essa decisão porque o mandato acreditou no Judiciário, assim como a deputada Maria do Rosário buscou o Judiciário. Acho que se deve fortalecer essa instituição, acreditar na instituição, porque ele tem como dar as respostas e, claro, a esfera política também vai tratar desse tema, o parlamento, e com certeza o somatório disso tudo vai gerar um resultado melhor aí, que é a civilidade do debate político, que é o que a gente está buscando nesse momento. Então, agradeço a oportunidade. Bom dia para todos. Obrigado, companheiro doutor Alexandre Melo, que foi nosso advogado, junto com o Benhur, nosso advogado também, nesta ação. Companheira Maria do Rosário, deixar a palavra à disposição para as considerações finais e dizer que para as pessoas que tem que se cuidar, usar máscara e chega de ódio. Nós precisamos criar a cultura da paz, do amor, do carinho, da humanização. É isso que o Brasil precisa ter. Voltar a defender a nossa pátria como um país para todos e não só para os americanos. Companheira Maria do Rosário, a palavra está contigo, minha querida. Eu vou na mesma linha que tu, Marcon. Inclusive, gostei muito de ouvir a expressão que o doutor Alexandre Melo aqui apresentou, civilidade no debate político, né? Vou dizer para vocês que não existe de parte do Marcon, de minha parte, de nossa parte, não existe, vocês não vão encontrar um ataque pessoal, vocês não vão encontrar um ataque a um parlamentar, a alguém que seja um ataque assim, ofensivo, pessoal. Nós temos críticas políticas, nós queremos debater projetos de país. Então, nos parece muito absurdo quando essa abordagem vem no sentido de atacar a pessoa do parlamentar ou de quem quer que seja. Isso é uma forma que não tem civilidade, como o doutor Alexandre disse. E entrar judicialmente, acreditar que as leis devem ser cumpridas e utilizadas também em nosso favor, é recuperar na política o respeito. Já que, inclusive, até muitas vezes, a gente gostaria que o Conselho de Ética da Câmara tomasse providências lá dentro. No meu caso, aí, no processo que eu entrei, na primeira vez que eu recebi uma ofensa, eu entrei no Conselho de Ética da Câmara, eles arquivaram. E aí, depois, mais de 11 anos depois, novamente a pessoa diz as mesmas coisas. Veja só, 11 anos depois a pessoa diz as mesmas coisas, daí diz novamente.
Aí eu não confiava no Conselho de Ética, fui buscar direitos na Justiça, na parte externa. Aí venci a parte civil. E venci a parte de danos morais, como o Marcon, e assim como nesse processo, pelo que eu percebi, doutor Benhur e doutor Alexandre, vocês seguem com a parte crime, porque não é qualquer coisa, mais de 50 ataques, é praticamente todo dia, gravações, isso é uma ameaça. Se a pessoa resolve sair desse patamar da internet ou do telefone e tal, e vir a encontro do parlamentar, ou da pessoa do Marcon, ele é quase uma ameaça física, uma ameaça, já é uma ameaça psicológica, é uma ameaça. Então, no meio de uma situação triste como esta, que não deveria acontecer, o melhor resultado é este que os advogados conquistaram, a decisão da juíza, porque isso também coloca essa pessoa no seu lugar. E nós estarmos aqui divulgando essa decisão coloca muitas pessoas no seu lugar. Então, eu queria me reforçar aqui, a fala do Marcon, que contem conosco para uma atuação sempre com respeito, mesmo aos nossos adversários. Nós não estamos aqui para atacar ninguém, mas nós não vamos baixar a cabeça diante de quem ataca. Era isso que eu queria dizer. O pessoal conte conosco, a turma que é do mandato do Marcon, que apoia esse deputado, pode saber que ele é um orgulho para nós, por tudo que ele representa, pelas causas, a gente está sempre junto, aqui não tem preconceito contra ninguém, aqui tem um trabalho, sabe, pelo direito das pessoas, e eu agradeço, Marcon, toda vez que tu me apoia também, porque no avião, muitas vezes eu saí contigo, voltei contigo, porque às vezes até também tem essa coisa física, né? Muitos homens são agressivos e machistas, e eles são maiores, então eles colocam... Então, muitas vezes também o Marcon me ajuda nessas coisas. Não porque eu, como mulher, tenha medo de qualquer enfrentamento, mas porque quando eles... Vamos ser claros aqui, quando eles veem que tem um homem andando junto ali, nunca acontece nada quando o Eliezer está comigo ali, andando, né? Quando eu vou num lugar, mas quando eu estou sozinha ou com as gurias, vem. Então, esses caras são covardes. Então, muitas vezes o Marcon me dá uma força nessa ida de Porto Alegre para Brasília, ou na volta. E nós somos realmente amigos, companheiros, eu vibro com a tua vitória, estou junto aqui, é uma vitória da classe trabalhadora, estamos firmes, e, pessoal, muito obrigada por nos acompanharem, nos apoiarem, porque a força de vocês nos move a ficarmos firmes também contra essas pessoas que nos atacam. Grande abraço. Obrigada, Marcon, gostei muito de estar nessa... Muito obrigado, companheira Maria do Rosário. Te chamo de companheira porque tu é uma companheira de todas as horas, em defesa das melhores pautas que esse país precisa. E tu nunca regrediu, tu sempre avançou, mesmo com os ataques que esses fascistas, o ódio faz contra você. E eu me lembro muito bem, nós voltando naquela jornada triste, num domingo, que foi na Câmara Federal, caçado a Dilma, e os turma do ódio te cercou lá no aeroporto, e eu não vacilei na hora de também chegar junto contigo, pelo menos para te dar força moral e tentar espantar aqueles que estavam te agredindo pessoalmente. Mas o que eu fiquei feliz naquele dia, que várias mulheres que estavam por aí, eu não conhecia, não sei se tu conhecia, elas levantaram para te defender. E eu disse, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. O Marcon, se não fizesse isso, era por sem vergonha e jaguara, né? Porque somos parceiros. Mas aquelas mulheres, que eu não sei de onde veio, não sei quem era, chegaram e te cercaram e disseram, temos junto, Rosário. Não afrouxa, Rosário. Temos contigo. E então eu fico muito feliz das tuas bandeiras. Eu queria agora aqui que a Lourdes viesse dar um bom dia. E eu sei que quando estava falando aqui, o cheiro estava forte no fogão. E eu quero dizer que eu gosto da cozinha. Então, quando eu estou por aqui, eu gosto de lidar na cozinha, mas hoje foi ela que tomou conta da cozinha. Porque antes de eu vir para lá, eu estava no serviço, como colono, estava aqui ajeitando minhas ovelhas, meus cabritos, meus piquetes que tinha por aqui, eu tenho que fazer isso, né?
mas eu sabia que 11 horas eu tinha que entrar aqui. Entrei 10h30 para tomar um banho, para não ficar fedendo, né? Me pentear os cabelos, botar o boné, e a Lourdes tomou conta da casa. Então, a Lourdes vai dizer um bom dia aqui para Rosário, para Alexandre, pro Benhur, e dizer o que nós vamos almoçar com o Matheus e o Eduardo. Hoje meu... Estou até com ciúme desse almoço bom. Oi, amiga. Tudo bom? Vai sair uma comida boa aí? O que vai ter? O que vai ter, Lourdes? Saiu uma chuletinha, um arroz, um feijão, tudo comida orgânica, né? E feito no fogão a lenha. Coisa boa, gente. Bom. Eu ainda vou fazer, mas o Eliezer não se garante, ele fez arroz, mas eu vou fazer couve também, que eu estou comprando aqui em Porto Alegre. Né? Deu um abraço. Dê um abraço ali para o Lisiero. Dê um abraço para a Kari, não sei por onde é que tu anda. O Alexandre também, para a família, se tiver. Ô, Lisiero. Vai sair. Ele estava lá. Eu tenho um canteirinho de tempero. É bem pequeno, nos vasos. Eu não tenho terra aqui, mas eu me vi. Não, a tua casa é pequena, mas é muito chegante. Deixa aí. Dá oi. Ô, Lisiero. Tu tá na cozinha, Lisiero, na horta? Tudo bem? Não, eu estava dizendo que quem assumiu aqui hoje foi a Lourdes. E com certeza a Rosário, de vez em quando, dava uma olhada por aí. Deveria estar dizendo: ô, Lisiero, tá pronta a boia, Lisiero? Então é um prazer estar contigo aí, Lisiero. O problema do Eliezer antes do almoço é que ele diz que a cloroquina dele é aquela cachaçinha antes do almoço, sabe? Então a cachaçinha com mel de limão é minha cloroquina. Ó, aqui o copo. Eu também tomo meus golezinhos, mas muito pequeno. E outra questão, Rosário. Eu disse lá pro Benhur um dia, para a Rose, pro Sérgio, a Rosário é uma grande mãe também. Eu almocei contigo, com o Lidier, com a tua filha um dia. Digo, a gente percebe a Rosário assim, lutando, acho que é só para os outros, mas ela estava lá com a filha dela almoçando. Me chamou a atenção aquele dia, voltei para o gabinete e comentei para o nosso povo aí do gabinete em Brasília: olha, almocei com a Maria do Rosário e ela, como mãe também, é nota 10. Então, obrigado, prazer estar com vocês, muito obrigado, Alexandre, obrigado, Rosário, obrigado, Lisiero, obrigado, Benhur, a Lisiane Elis, que é do Ceará, uma Fortaleza, que é pré-candidata a prefeito, teve que sair antes. Fim do ódio, quem sai de casa usa máscara, que chega de morrer brasileiro por essa gripezinha que o Bolsonaro esquece. Obrigado, boa tarde a todos. Tchau, gente. Abraço, tchau, tchau.